Eu quero trazer algumas coisas ao seu coração. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas capítulo de número 1. No versículo de número 26. Eu acredito, querido, que nós podemos começar nessa noite a palavra, esse momento tão especial, lendo sobre uma mulher que agradou o coração de Deus, uma grande mãe, Maria. Lucas capítulo de número 1, no verso de número 26, quando você chegar lá comigo, fala assim: Feliz Dia das Mães! Nossa, você nem comeu churrasco, nem lasanha, nem macarrão hoje. Tem que fazer mais sorte. Vamos lá? Você que chegou lá, diga comigo: Feliz Dia das Mães! Aê, e ele diz assim, no 6º mês foi então o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para a cidade de Galileia, chamada também de Nazaré. Uma virgem despojada de certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. Ela era uma virgem que se chamava Maria. Verso 28. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegre-te, mulher muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E esse será grande, e será chamado de Filho do Altíssimo, Filho de Deus, o Senhor. E lhe dará então um trono, e esse será também o seu pai. Este reinará com ele para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Verso de número 34. Então disse Maria ao anjo: Como isso pode acontecer, pois não tenho tido relação com homem algum? Respondeu-lhe então o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, a tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis quanto às suas promessas. Então Maria disse ao Senhor: Senhor, aqui está a sua serva, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E então o anjo se ausentou da presença de Maria. Sabe, querido, eu quero chamar a sua atenção para alguns aspectos disso que nós acabamos de ler. Pode parecer o nascimento de Jesus um nascimento muito simples, mas para que tudo acontecesse como de fato aconteceu, para que tudo acontecesse como Deus desejava que acontecesse, algumas pessoas precisaram se envolver com esse propósito. De repente nós estamos aqui, o anjo aparece para Maria, e Maria está diante de uma situação, diante de uma proposta. O anjo chega para ela e diz: Maria, vai acontecer assim, assim, assim e assim, exatamente como nós lemos. O Espírito Santo vai vir sobre você, você vai ter um filho, ele vai se chamar Filho do Altíssimo, ele vai governar sobre o trono de Davi. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, querido, e é aquilo que não está descrito aqui, narrado aqui, eram as dificuldades e os desafios que Maria teria que encontrar e enfrentar no momento que ela aceitasse se envolver com esse plano. Nós sabemos que aqui Maria ela ainda não tinha tido nenhum tipo de relação conjugal com José. Maria estava ali pronta para se casar, mas ela era uma virgem. Nós vimos aqui por 2 vezes chamando ela de Virgem Maria. O que me chama a atenção, querido, é que quando eu olho para essa sociedade desse tempo, essa sociedade não tinha uma abertura como hoje nós temos para com as mulheres. Hoje a mulher vota, hoje a mulher trabalha, hoje a mulher tem o seu lugar ao sol, como nós podemos dizer. Hoje nós vemos que nas empresas, algumas mulheres em cargos executivos, elas comandam centenas de homens, mas nessa época não era assim. A mulher ela ocupava uma figura na sociedade mais restrita, existia uma sociedade predominantemente machista, e eu quero que você pare e preste atenção comigo.
Estamos diante de uma mulher que ainda não tinha dormido com seu marido, não havia dormido com José. O anjo chega para ela e diz que essa mulher vai ficar grávida. Pergunto para você, quando Maria chegasse contando essa história para José, você acha que ela seria bem ou mal recebida pelo seu marido? De repente chega Maria e fala assim: José, eu quero contar uma coisa para você, eu não dormi com você, mas eu estou grávida. Agora imagine você, marido, na situação de José. Sua mulher chega para você e falando: apareceu um anjo aí bonitão. E ele disse que eu ia ter um nenê. E eu quero falar para você que eu estou grávida. Quantos maridos iam achar, querido, que na realidade não era profecia não? Era um belo de um par de chifre. Muitos maridos iam pensar, por quê? Porque não é normal isso acontecer. Deixa eu contar algo para você. Antes de Maria, nunca tinha acontecido. Maria estava iniciando algo. Então o que eu quero chamar a sua atenção, querido, é que no momento em que Maria decide dizer sim para Deus, ela estava também decidindo superar, passar, envolver a sua vida com o propósito do nascimento de Jesus. Maria estava ali disposta a enfrentar, querido, talvez uma rejeição do seu marido. A mulher naquela época, irmão, que ela fosse pega em adultério e ela fosse rejeitada pelo seu marido, ela seria desprezada por toda a sociedade. E ela talvez chegasse até a ter uma pena de morte. O adultério, assim como nunca deve ter sido visto como algo bom, naquela época também não era. Agora imagina a mulher distante ali, naquele momento ela chega e fala assim: anjo, eu quero. Ela chega para José e diz: José, eu estou grávida. Agora eu vou falar para você, não seria só a rejeição do marido, mas você já imaginou toda uma cidade dizendo: olha lá vai a mulher adúltera, lá vai aquela mulher que diz que está grávida, mas nem deitou com o seu marido. Agora já imaginou todos os lugares que Maria fosse entrar, irmão, as pessoas cutucando, as pessoas cochichando, e aí, de quem será que é o filho? De José não é. Ela está com uma ideinha aí que um anjo apareceu, que Gabriel apareceu. Será que Gabriel é o nome do traidor? Será que Gabriel é o nome do pai dessa criança? Leandro, por que você está dizendo isso? Sabe, querido, existem muitas virtudes e características que uma mãe possui e nós precisamos aprender com essas características. A Bíblia diz como Deus sendo um pai na figura masculina, mas nós sabemos que o amor que uma mãe pratica aqui nessa terra é um amor que veio do coração de Deus, um amor ágape, um amor doador, um amor cuidador. Nessa noite, querido, ao olhar para Maria, eu quero que você pense em Deus. A olhar para tudo aquilo que Maria estava disposta a perecer e padecer, para que um plano de Deus se cumprisse, eu quero que você saiba, querido, que na mesma medida e muito mais, Deus, quando Ele sonhou comigo e quando Ele sonhou com você, quando Deus nos planejou, Ele se envolveu ao ponto de comprometer a sua própria vida, para que eu e você cumpríssemos, querido, tudo aquilo que nós deveríamos cumprir. Maria, quando ela diz que se cumpra em mim a sua vontade, Senhor, Maria não estava medindo esforços, Maria não estava pensando em si mesmo. Sabe, querido, uma das coisas belas de uma gestação, e eu posso falar um pouquinho mais de autoridade, porque eu tenho aprendido algumas coisinhas nesses dias. A mãe, ela cede da sua vida para que uma nova vida seja gerada. Um filho só vem ao mundo quando uma mãe se envolve, querido, por completo. Não existe um envolvimento parcial de uma mãe. Uma mãe não pode escolher o que ela vai sentir, ela não pode escolher o que ela vai dar. O que uma mãe faz? Ela vive e a sua vida produz uma outra vida. Sabe, querido, quando Deus nos planejou, Ele não nos colocou no mundo de qualquer jeito, Deus não nos jogou como qualquer plano. Quando Deus sonhou com a gente, querido, Ele decidiu se envolver, para que tudo aquilo que um dia foi planejado e arquitetado, viesse a ser realizado. Assim como Maria estava colocando a sua reputação em risco, assim como Maria estava colocando a sua vida em jogo, assim como Maria estava disposta, a custe o que custar, ir até o fim e enfrentar os desafios, Deus, querido, nos ama. Deus te ama ao ponto de comprometer a sua vida. João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira
que Ele deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 1,1 diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quando Jesus estava sendo lançado na cruz, querido, era como se o próprio Deus estivesse sendo colocado naquele lugar. Jesus dando a sua vida, era como se Deus estivesse dando a sua própria vida. Ei, meu irmão, nessa noite eu quero falar para você, existe uma mãe que ama, mas mais do que uma mãe que ama, existe um Deus que te ama. Não importa como você veio ao mundo, não importa se você foi gerado em uma família de amor, não importa se pessoas fizeram planos para você, ou se você foi um acidente de uma noite badalada. Eu quero dizer para você, que maior do que o amor de homens, é o amor de Deus. Se Maria estava disposta a enfrentar tantas coisas, para que Jesus viesse ao mundo, eu digo para você, Deus não só está disposto, mas Ele enfrentou muito mais, para que a minha vida e a sua vida fosse bem sucedida. Jesus veio e morreu em meu lugar, para que eu e você pudéssemos ter vida. Jeremias 29:11, abre lá comigo a sua Bíblia, no Velho Testamento. Uma das coisas que uma mãe, ela faz muito acerca do seu filho, é pensar. Eu tenho certeza que você, mãe que está aqui, no momento em que você descobriu que você estava grávida, você talvez tenha pensado sobre a cor do cabelo, a cor dos olhos. Aquela esses dias disse que ela sonhou com o nosso nenezinho, e era um nenê ruivo de olhos verdes. Eu falei assim, amor, deve ser do Espírito Santo, né? Porque olha a cor do meu cabelo, olha a cor do meu olho. Mas sabe o que é isso? Dormiu pensando no nenê. Você acorda pensando no bebê. Sabe, querido, uma mãe, porque ela ama, ela pensa sobre o seu filho. Um pai, porque ele ama, ele pensa sobre a sua prole. Ei, deixa eu dizer algo para você, querido. Mais do que um pai ou uma mãe natural, o tempo todo Deus está pensando acerca das nossas vidas. Não existe um minuto sequer, querido, que você saia do pensamento de Deus. Não existe um minuto sequer que Deus vire as costas para mim e para você e comece a cuidar de coisas que são mais importantes do que a gente. Ei, querido, Deus, Ele é onipotente, onipresente e onisciente, e Ele usa essas três qualidades divinas simplesmente para cuidar bem de você. Deus está em todos os lugares, em todo o tempo. Para quê? Para que Ele nunca te abandone. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Para quê? Para que nunca falte força, para que Ele possa cuidar de você. Jeremias capítulo de número 29, no verso de número 11, ele diz assim: eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejardes. Ei, querido, Deus pensa acerca da sua vida. Deus pensa a cada dia acerca da sua família, acerca dos seus sonhos, acerca do seu futuro. E se eu posso dar uma dica para você nessa noite, querido, também pense sobre a sua vida, também pense sobre o seu futuro, se envolva com esse plano. Maria estava disposta a comprometer a sua vida. E quando eu digo a sua vida, eu estou dizendo sobre dar a sua força para o bebê, sobre dar os nutrientes para o bebê, mas mais do que isso, Maria estava pronta, querido, para comprometer a sua reputação. Maria estava pronta, querido, para comprometer até mesmo a sua vida física. Para quê? Para que o plano de Deus se cumprisse. Jeremias 29:11 diz que Deus tem pensamentos sobre as nossas vidas. Ei, querido, o que eu quero chamar a sua atenção, que exatamente como Maria estava disposta a se comprometer para que o plano de Deus se cumprisse, eu e você nessa noite precisamos pegar juntos com Deus e nos comprometer com o sucesso da nossa vida. Nenhum pai, nenhuma mãe pensa pensamentos ruins acerca do seu filho. Todo pai, toda mãe quer ver o seu filho bem. Eu fico imaginando, querido, como você foi no dia em que você estava grávida. Talvez você colocava a mão sobre a sua barriga e você falava: puxa, o que será que vai ser quando crescer? Será que vai ser um médico? Será que vai ser um bom pai de família? Será que vai ter quantos filhos? Vou parar de
passar a mão aqui porque está meio estranho, né? E aí, né, não sou eu que estou grávido não, gente. Como é? Pensamentos. Mas deixa eu dizer algo para você, querido. Ainda que uma mãe passe 24 horas por dia pensando sobre o seu filho, o sucesso da vida do seu filho não depende só dos pensamentos da mãe. Vou falar de novo para você. Ainda que você tenha sido planejado em um ambiente perfeito, ainda que você, querido, tenha nascido em um ambiente que tinha dinheiro, você tinha as fraldas que você precisava, você teve o estudo que você precisava, ainda que você tenha tido todos os planos e todas as condições, o resultado da minha vida e da sua vida, o desfecho da nossa história só vai ser bom se houver um comprometimento da minha parte e da sua parte. Querido, eu quero te encorajar a partir de hoje viver os planos de Deus para a sua vida. Eu quero te encorajar a viver uma vida melhor. Eu quero te encorajar a deixar a Deus feliz. Sabe por quê? Assim como um pai e uma mãe natural, eles ficam felizes na formatura do colegial do seu filho, ficam felizes na formatura da faculdade do seu filho. Assim como o pai e uma mãe natural fica feliz quando o seu filho ganha bem, fica feliz quando o seu filho conquista coisas, muito mais do seu pai espiritual. Querido, nessa noite eu quero te encorajar e eu quero te inspirar a sair daqui desejoso em se comprometer com os planos de Deus, ao ponto de viver uma vida bem-sucedida e despertar alegria no coração de Deus. Querido, o seu sucesso alegra o coração de Deus. Quando a minha vida e quando a sua vida, elas começam a dar certo, Deus lá do céu abre um sorriso. Você lembra quando Jesus estava se batizando? A Bíblia diz que o Espírito Santo desce em forma de pomba até a terra, pousa sobre os ombros de Jesus, e se ouve uma voz vindo do céu, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Em outras traduções diz: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Em outras traduções diz: esse é meu Filho amado, em quem eu tenho grande alegria. Aleluia. Quando Deus vê os planos dele se cumprindo na sua vida, ele está feliz. Agora eu pergunto para você, querido, o quanto nós estamos dispostos a viver essa vida? O quanto nós estamos dispostos ou temos nos dedicado em viver uma vida que alegra o coração de Deus? Querido, quando você está andando em doença, não existe alegria no coração de Deus, assim como não existe alegria no coração de uma mãe. Quando existe falta na sua casa, quando todos os seus sonhos, eles vão por água abaixo, eles não dão certo, não existe alegria no coração de Deus, assim como não existe alegria no coração de uma mãe. Mas se nós hoje começarmos a pegar junto com Deus, se nós hoje começarmos a gerar uma expectativa no nosso coração acerca da nossa vida, mãe, não sei se você se lembra, mas numa expectativa é muito comum no coração de uma mãe, pelo que eu ouço por aí, é o momento em que aquela criança que está aqui, ela sai daqui de dentro e você pode pegar ela nos seus braços. É verdade ou não é verdade? Eu falo para você, você fica feliz ou fica triste? Feliz, por quê? Porque aquilo que estava sendo gerado se transformou em algo real. Aquilo que estava sendo gerado dentro já pode ser visto pelos olhos naturais do lado de fora. Leandro, o que você está querendo dizer? Nós, como verdadeiros filhos de Deus, precisamos acreditar nos planos que Deus tem para nós e começá-los a gerar dentro de nós. Querido, gere os planos de Deus dentro de você. Gere expectativa acerca do seu sucesso. Gere expectativa acerca do seu crescimento. Gere expectativa acerca do seu próximo mês. Gere expectativa acerca do futuro da sua casa, da sua empresa, do seu emprego. Gere expectativa acerca de realizações. Sabe por quê? Porque isso não é pensar apenas sobre você. Isso é pensar sobre os planos que Deus tem para você. Quando você avança, Deus está feliz. Por quê? Porque Deus te fez para avançar. A Bíblia no livro de Provérbios, abre lá comigo, capítulo de número 4. Ela diz sobre como deve ser o estilo de vida do justo. Um estilo de vida que alegra o coração de Deus. Provérbios, capítulo de número 4. Diz: quando as coisas da minha vida estão indo bem. Aleluia.
Tenha uma expectativa acerca de uma vida melhor. Tenha expectativa acerca do crescimento da sua casa. Tenha uma expectativa ao ponto de nunca faltar pão. Deus está trabalhando por você. Jesus lá em João 5,17, ele diz assim: e Jesus então lhe respondeu: eu trabalho também, porque o meu Pai até agora trabalha. Jesus vivia uma vida de trabalho. Jesus vivia uma vida de dedicação. Os discípulos muitas vezes estavam dormindo, mas Jesus estava orando. Os discípulos estavam cansados ao ponto de dar continuidade ao seu caminho, mas Jesus estava aconselhando. Jesus estava cuidando de pessoas, sabe por quê? Porque assim como Jesus não mede esforços, ou não mediu esforços para cuidar das pessoas, Deus não mede esforços para cuidar de você. Estava diante de uma situação onde as horas estavam avançadas, e eles tinham 5 pães e 2 peixes, oriundos ou vindos de um lanche de uma criança. E aí estava ali 5.000 homens, fora mulheres e crianças. 5 pães e 2 peixes, Jesus e seus discípulos. Os discípulos viram para Jesus e disseram: Jesus, vamos despedir a multidão, para que cada um possa ir atrás do seu lanche, para que cada um possa ir atrás do seu alimento. Aí Jesus vira para eles e fala: não, o que é que vocês têm? E a Bíblia diz que Jesus, pegando aquele pão, envolvido de grande compaixão por aquele povo, ele rende graças ao Senhor. E 5.000 homens, fora mulheres e crianças, se alimentam, além de sobrar 12 cestos cheios. Sabe o que é isso, querido? Jesus poderia ter concordado com os discípulos e falado: despede a multidão. Jesus poderia ter pensado nele, nos discípulos, porque eles tinham os mantimentos que eles precisavam. Eles estavam acostumados a viajar. Mas o que Jesus fez? Ele se doou em favor de uma causa. Jesus se doou para que aqueles homens que estavam precisando, eles pudessem ser alimentados. Ei, querido, assim como Jesus nunca deixou uma pessoa passar, Deus trabalha ardentemente para que a sua vida não passe em vão, para que a sua vida não passe abandonada, para que a sua vida não passe aquém dos planos dele. Deus não se esquece de você. A Bíblia diz em Isaías 49:15: pode porventura uma mulher se esquecer do seu filho do peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? E ele diz: ainda que uma mãe se esqueça dos seus filhos, Deus não se esquece de você. Sabe, querido, eu louvo a Deus pela vida de cada mãe. Eu louvo a Deus pela vida de cada mulher que tem se dedicado de uma forma tão maravilhosa para criar os seus filhos. Mas eu quero dizer para você, querido, que nem a mãe mais diligente do mundo, nem a melhor mãe desse mundo, pode te amar como Deus te ama. Nem a melhor mãe desse mundo pode te suprir como Deus te supre. É por isso, querido, que podem ter pessoas aqui que já há anos não têm mais contato com a sua mãe natural, já não tem mais contato, não tem oportunidade de dar um feliz Dia das Mães, ou dar um abraço no dia de aniversário. Mas deixa eu dizer para você, querido, ainda que nós não tenhamos as nossas mães presentes, Deus sempre está presente. Sabe, Deus, Ele coloca cada uma das nossas mães, enquanto nós estamos aqui em vida, para cuidar da gente, sendo a extensão daquilo que Ele é. Mas a Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo diz, que um é aquele que planta, um é aquele que rega, outro é aquele que colhe. A nossa vida, ela é construída de estações, e em meio a cada estação, Deus usa instrumentos diferentes para cuidar da gente. E nós precisamos entender que esses instrumentos que Deus usa para cuidar de nós, é exatamente um instrumento que tende a representar a extensão daquilo que Ele é. Um pai que ama está sendo Deus para uma pessoa. Uma mãe que ama está sendo Deus para essa pessoa. Um líder que ama está sendo Deus para essa pessoa. Sabe, querido, eu sei que muitas vezes o nosso coração pode se entristecer nesse dia, ao invés de se alegrar. Mas deixa eu dizer para você, Deus não te abandona. Deus faz planos perfeitos. E onde existe tristeza, a Bíblia diz que Deus deixou para nós disponível o Espírito Santo.
E eu oro, querido, para você que ainda nesse dia tem precisado desse consolo do Espírito no seu coração. Deus, que é o seu Pai, até nisso Ele pensou em você, ao ponto de disponibilizar o consolo para a sua saudade, ao ponto de disponibilizar a palavra para o conforto ao seu coração. E muito mais do que isso, nessa noite Deus está te lembrando, querido, que a vida continua. Deus não faz as coisas, querido, erradas. Cada um, enquanto está aqui, está servindo a um propósito. Maria serviu a um propósito ao ponto de vir Jesus, mas Maria foi. Jesus veio aqui e serviu a um propósito, mas Ele também foi. Ei, querido, as pessoas mais importantes da nossa vida deixam saudades, mas elas não podem, querido, ser maiores do que o plano de Deus e do que o próprio Deus na nossa vida. Use da saudade para correr mais velozmente, porque quanto mais rápido nós fizermos aquilo que nós temos que fazer, mais rápido nós vamos estar juntos daquelas pessoas que nós amamos. Agora também vale algo para você. Se a sua mãe, ela ainda está em vida, ela está aqui, não deixe que pequenas coisas roubem, querido, o privilégio e a oportunidade de você estar junto. As pessoas são diferentes mesmo. Nós brigamos às vezes, nós nem mesmo temos os mesmos sonhos ou gostos por comida, mas essas coisas, querido, elas são pequenas demais para roubar o nosso tempo precioso juntos. Sabe, ame a sua mãe enquanto ela está em vida. Pastor, mas eu não tenho mais a minha mãe. Ame as outras mães. Existem mães, querido, que não têm oportunidade de receber um abraço dos seus filhos. Existem mães que não têm o privilégio nesse dia de receber talvez o presente do seu filho. Sabe, querido, eu oro por um tempo onde filhos encontrem novas mães e mães encontrem novos filhos, tanto naturalmente quanto espiritualmente. Se nós desenvolvemos esse vínculo de cuidado, assim como nós estamos vendo que Deus desenvolve, nós iremos, querido, como um corpo crescer bem aliançado. Como um corpo nós vamos crescer entrelaçado ao ponto de nos fortalecer mais e mais. Ei, querido, nessa noite eu digo para você, Deus tem uma vida maravilhosa te esperando. Sabe, querido, se envolva com o plano dessa vida. Não deixe que nada roube a perfeição dos sonhos de Deus para você. Num dia como esse, querido, saia daqui desejoso de despertar alegria no coração de Deus. Saia daqui desejoso e com o coração cheio de expectativa acerca do amanhã diferente que você vai possuir. Saia daqui, querido, na expectativa de viver a plenitude dos planos que Deus tem para você. Ei, Deus tem pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Para te dar o fim do que você deseja. Agora eu pergunto, o que você deseja? Não pense, querido, abaixo. Não olhe para você como não sendo digno. Sabe por quê? Porque a sua dignidade não vem daquilo que você faz. A sua dignidade vem da sua herança. A sua dignidade vem da família que você vem. E você veio da família de Deus. Ainda que você não se sinta grande, ainda que você não se sinta poderoso, ainda que você não se sinta suficiente, o fato de você ter nascido na família certa, na família de Deus, te torna mais do que vencedor. Te torna uma pessoa amada, te torna uma pessoa querida, te torna uma pessoa que nasceu para ser bem-sucedida. Você pode fechar os seus olhos comigo no seu lugar.